Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no índice, só segue lá, @mmonica_c_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha waitlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro, qualquer outro meio muito presente, e finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu disponibilizarei no Scooby, com dados recados, com a frase que eu sempre trago anualmente nessa data emblemática, 20 de novembro, que se comemora o Dia da Consciência Negra. Eu reforço dizendo que todo dia é dia de preto, todo dia é dia de negro. E o vídeo vai ser curtinho porque eu vou falar de alguns livros que eu li, porque eu gosto de falar do que li. E para celebrar essa data, para quem não entende a referência, é uma contraposição à data celebrativa da assinatura da Lei Áurea. E é emblemática e ela se contrapõe porque é a data de morte de Zumbi do Palmares, que foi um negro que fugiu e montou um quilombo na sua época. E por que ela se contrapõe à Lei Áurea? Porque a Lei Áurea ela foi uma lei que tinha interesses maiores, mais escusos, não no sentido de promover a liberdade do preto africano brasileiro, mas com o objetivo mesmo só de atender ao interesse, no caso, a coroa portuguesa e o Brasil da época, atender aos anseios da Inglaterra, que pressionava o Brasil em relação a essa liberdade do negro, para impulsionar sua indústria e o trabalho fabril, né? E o Brasil foi o último país que decretou essa liberdade. Muito triste pensar sobre isso, com um país de uma dimensão continental tão grande como a nossa. E aí por isso que faz essa contraposição. E essa contraposição, ela tem sentido porque se a gente fosse pensar nas leis da época, do ventre livre, que fazia com que num dado momento, mesmo a escrava não sendo aforreada, o filho nascido dela seria livre. Mas como ser livre se sua mãe continuava presa numa senzala? Porque aquela criança ela ia estar atrelada à sua mãe, então não teria liberdade. A lei dos sexagenários, que eu acho que é uma lei bem justa, eu acho que a gente pensa que aos 60 anos o preto africano poderia ser brasileiro, né? Ser libertado, mas de forma irônica não chegavam a essa idade. Então são leis inéditas e é isso. Então assim, lembrando que é um vídeo de sugestão de leitura, mas é uma pauta que não se esgota normalmente. Quando eu posso, eu sempre ler um livro assim e sempre tenho falado sobre isso. Eu queria uma parceria com a editora assim, com um selo grande, como Companhia das Letras, ou Editora Palas, me notem, porque eu os leria com o maior prazer, né? Mas é mais ou menos isso. Lembrando que no Brasil somos 66% da população entre negros e mestiços, pretos, né, de uma maneira geral. E existe aí a lei de cotas, que ainda hoje é questionada por algumas pessoas, mas é uma lei de incentivo para tirar, ajudar no processo de ampliação, né, das possibilidades para a população menos favorecida. E aí eu começo com esse livro, Anjo de Rua, de Manuel Constantino. É um livro que vai trazer o caso de um menor, morador de rua,
E esse caso ele é emblemático porque o autor homenageia crianças e adolescentes que foram, numa perspectiva real que em Pernambuco, lançada ao rio Capibaribe. E eles não sabiam nadar e alguns morreram. E só foi descoberto isso porque um daqueles meninos era parente de um PM e aí foi investigado, né? Mas é uma história belíssima, curtinha, e gosto muito dessa perspectiva da gente trazer a literatura preta também para os mais jovens. É um livro bem tocante. O outro livro que eu quero sugestionar é esse aqui, Bell Hooks, Eu Não Sou a Mulher. Esse questionamento é de Soljane. Eu tenho vontade de ler mais coisas da Bell Hooks, mas tenho vontade de ler o livro da Soljane, que traz um pouco sobre sua história. E quando ela faz esse questionamento é que ela coloca que dentro do processo de liberdades individuais e coletivas que à época se buscava para o homem, a mulher ainda tinha uma proteção menor. E ela disse que ela é tão eficiente ou até mais do que o homem. E questiona sobre essa fragilidade que ela não pôde ter em detrimento em relação à mulher branca caucasiana. É um livro muito forte, um predileto da vida, um dos melhores livros de temática preta, estadunidense, né? E super recomendo essa leitura, em qualquer tempo. Bell Hooks é maravilhosa. E aí, uma autora nacional, deixa eu mostrar a capinha, e gosto muito desse título. Quem tem medo do feminismo negro? Muita gente tem medo, né? Do feminismo, de uma maneira geral, do feminismo preto, negro. Eu não gosto do feminismo em si, na essência. Eu acho que tem uns excessos ali. Mas gosto da discussão e a pergunta da Djamila é pertinente porque vai abarcar aquela foi uma leitura em cima de outras leituras também, na sua abordagem, e porque o feminismo, de sua origem, das sufragistas, não abarcou a questão do gênero e raça, que é muito significativo e importante. Não é só falar sobre feminismo, mas o feminismo atrelado com a pauta racial. Super recomendo. E a filósofa brasileira tem outros livros muito bons. E, em geral, livros curtinhos que pincelam uma ideia geral. E aqui, Pele Negra, Máscaras Brancas, de Fanon. Eu não conhecia esse autor. Vi uma resenha muito boa no canal da Carmen Lúcia. E aí me presentearam, acho que foi Lorena que me apresentou com esse livrão. E aqui vai trazer a perspectiva do Caribe, uma região mais isolada de colonização francesa. E aqui vai falar dos aspectos da cultura africana, junto com a cultura francesa, e os estereotipos auferidos àquela população. E é muito bom, é um livro muito bom, tem uma complexidade, gostei muito. Amo não ficção e acho que Fanon ele traz considerações muito importantes, muito significativas. Super recomendo o livrão. E aí nessa perspectiva de livrão, uma ecologia colonial de Malcolm Ferdinand, vai trazer também a perspectiva do Caribe. E aqui tem muitos pontos significativos dessa perspectiva da escravidão, colonização, a questão da agricultura, do plantation, mas traz aqui algo que na época eu não conhecia, o Código Noir, que era um código bem severo de normalização e da escravidão mesmo, trazendo diretrizes sobre isso. Um código, por sinal, pavoroso. E um livro de explodir também a cabeça, da mesma forma como Fanon, mas na perspectiva da importância mesmo do meio ambiente, que às vezes a gente esquece, mas que é muito significativo, porque se a gente pensar no Brasil, por exemplo, e o Caribe não é diferente, um Brasil agrário, rural, de séculos e décadas passadas, como aqui na minha realidade de Pernambuco, do plantio de cana, a escravidão ela muito se
justificava no sentido de uma fala, de uma importância por causa da economia, né? E eu já escutei, já ouvi falar, pessoas brancas hoje, adultas, jovens que eu falo, uma pessoa abaixo de 40 anos, querer justificar o racismo, a escravidão, com esse viés de desenvolvimento. É pavoroso isso, né? Principalmente se pensar que as pessoas são pessoas esclarecidas, não é uma pessoa ignorante de informação. É alguém que passou por uma universidade e tem até um curso de uma formação boa, eu acho, filosofia, e tem uma visão tão retrógrada e tão limitante, e tão mesquinha, pequena e cruel da vida. Né? Aí fica aí essa dica. E para finalizar, um autor que eu tenho vontade de ler muitas outras coisas, também foi um presente, e porque não podemos esperar que Martin Luther King vai falar um pouco sobre a questão das liberdades individuais e coletivas do homem preto, a realidade estadunidense. Ele vai trazer à luz a preparação das greves, dos bloqueios, e falar da importância do preto protestar de uma forma silenciosa e fazer boicote financeiro. Lembrando que muita gente pensa no Luther King de uma forma muito pacífica, porque no final da sua vida ele trouxe esse discurso. Mas a pauta racial, principalmente naquela época, foi muito violenta e foi todo um processo de transformação, de mudar o discurso e a prática. Né? E é um autor que dispensa apresentação, conhecido mundialmente, e fica essa dica. E se vocês quiserem comentar, se tem vontade de ler, se conhecer esses livros, o que vocês estão lendo em relação a pautas raciais. E bora celebrar a vida, bora celebrar o povo preto e vamos pensar, refletir sobre essa questão, porque fazemos tanta diferença entre homens e homens, né? E às vezes eu penso na contemporaneidade muito na questão da violência mundial, global, e porque algumas vidas elas são consideradas mais importantes e outras menos, e porque algumas tragédias elas têm uma relevância maior e outras não. E olha, a gente pensar a respeito, né? Se a gente pudesse se transportar para a realidade do povo preto, será que seria um olhar de crítica ou seria um olhar de empatia e acolhimento? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!